Chamo-me Dina Sofia Pereira da Conceição, tenho 47 anos, nasci no lugar de Torres. Até aos 31 anos fiz só o interregno para estudar na faculdade, portanto 4 anos em Coimbra. E depois, aos 31 anos, comprei casa aqui numa aldeia vizinha e mudei-me, mas a terra natal é Torres. Eu sou a mais nova de 3 irmãos, tenho uma irmã mais velha, o irmão do meio e eu era a mais nova. Éramos uma família feliz. Os meus pais inicialmente trabalhavam na agricultura, depois tinham um avô, que era o meu avô Manuel, que era carpinteiro, e o meu pai abraçou a profissão dele e dedicou-se também à carpintaria. Depois, mais tarde, a minha mãe também se dedicou à atividade com o meu pai, depois a minha irmã, o meu irmão, e eu mais tarde também trabalhei com eles. Entretanto, estudava e depois entrei na faculdade e pronto, estive fora esses 4 anos. Fora isso, a minha vida foi sempre aqui em Torres. Então trabalhou com a sua família em carpintaria? Sim. O tempo inteiro, uns 5, 6 anos. Depois mesmo já estar em Coimbra, ao fim de semana trabalhava com eles e sim. Aqui na casa ao lado, a porta do lado esquerdo. Sim. Fui muito feliz aqui também na casa de tia Lara, tenho muitas recordações deste senhor. Ele ficou viúvo muito cedo e passava dias e dias e dias connosco. E, portanto, era tudo aqui à volta, tudo aqui. Eu considero-me uma sortuda, porque para os testemunhos que eu ouço falar, por exemplo, da minha mãe, nós já tínhamos água canalizada, iluminação, televisão, o meu pai tinha carro, portanto já me considero uma filha da evolução, não é? Não, fui muito mais feliz do que os tempos passados, sem dúvida. Apesar de não termos muito, tínhamos o que era necessário. Sim, tirei uma licenciatura em Gestão de Empresas, em Coimbra, e depois comecei a trabalhar ainda antes de terminar o curso, e quando terminei o curso, fiquei sempre a trabalhar na profissão que tirei. Sim. Fiz a primária aqui na Escola da Poutena, nós tínhamos a Escola da Poutena que servia Torres e Poutena. E, portanto, logo aqui ao descer do lugar, fiz a escola aqui na primária, uns 4 anos. Éramos muitos. Íamos a pé para a escola, sozinhos, não havia esta questão da segurança, nós protegíamos-nos aos outros, era maravilhoso. Encontrávamos de manhã, esperávamos uns pelos outros, íamos todos juntos. Nós só sabíamos que tínhamos àquela hora para almoçar e àquela hora para jantar, porque os nossos pais andavam na vida deles e nós sabíamos que tínhamos as nossas tarefas e, portanto, era muito saudável, Éramos muitos alunos, não é como hoje, éramos muitos. E, portanto, cada sala tinha 2 classes, o primeiro, o terceiro, o segundo e o quarto, e portanto, foi muito bom. Sim, só se separava mesmo os anos de escolaridade. Sim. Agora, em termos de rapazes e raparigas, era tudo comum, sim. Nessa altura, quando trabalhava na carpintaria, como é que era a sua vida, a sua rotina? Começávamos de manhã, tipo 9 horas, começávamos a trabalhar. O meu pai tinha todos os equipamentos, não tinha inicialmente, mas depois foi comprando, foi industrializando a oficina e tínhamos os equipamentos necessários que eram necessários para trabalhar. Olha, nós fazíamos as chamadas arcas, mesas, fazíamos imensas coisas, bancos, ancinhos, alqueires, gamelas. Depois o meu pai dedicou-se mais já ao comércio do mobiliário mais fino, mobílias de quarto, mobílias de sala e, portanto, comercializávamos todo o tipo de mobiliário. Eu sempre tive o gosto pelos números e sempre soube o que é que queria. Não foi propriamente a profissão do meu pai que me influenciou, não foi. E conhece alguém que tenha emigrado, que tenha... Muitas pessoas. Aqui em Torres houve muita população a emigrar e a migrar, porque aqui em Torres as pessoas viviam essencialmente da agricultura. Quem tinha ambição para um bocadinho mais tinha que procurar trabalho mais longe e, portanto, ou procuravam as cidades ou emigravam, porque aqui realmente não dava para evoluir muito. O que nós verificamos agora é que essas pessoas, por exemplo,
que foram procurar viver na cidade, em Aveiro, Lisboa, pronto, noutros centros, mantiveram sempre aqui as suas raízes, a casa dos pais, e agora reformados voltam. Da mesma forma, também quem emigrou cá manteve sempre as casas e agora estão a reformar-se e estão a regressar à terra. E, essencialmente, eu acho que é mais os Estados Unidos e a França. Eu já não sou do tempo do chamado Dia da Ascensão, mas vivia-se aqui uma grande romaria, que era a Ascensão, que as pessoas celebravam a Ascensão e tanto iam aqui ao Saquinho a Vilarinho, como iam ao saco mesmo, ao Luso. E as pessoas dizem que era uma alegria, que iam daqui de madrugada, com os seus cestos à cabeça, depois chegavam lá, havia festa, dançavam todo dia, vinham para baixo todas felizes, iam a pé. Nós agora achamos que ir de carro mas as pessoas iam a pé e acho que isso era um dia que as pessoas viviam muito intensamente. Outro dia que eu acho também que eu ainda vivia um bocadinho, mas já não tão intenso, era o dia de São Miguel. O dia de São Miguel era o dia do padroeiro da freguesia. E então as pessoas, havia a missa, havia uma romaria que fazia um vilarinho, porque havia um mercado, tinha uma tradição das colheres de pau, em que os rapazes solteiros tinham só a colher de pau e batiam no rabo às raparigas fugiam, e era uma forma de se divertir e passarem um dia diferente. O São Miguel, entretanto, começou a enfraquecer, porque se antigamente com o São Miguel havia o término das colheitas, o término da vindima, e as pessoas estavam um bocadinho mais libertas, entretanto as pessoas foram se empregando, não é? Já não podiam tirar aquele dia, ao dia 29 de setembro, já não podiam tirar aquele dia, aquela tarde, para ir para aquela romaria. E foi-se perdendo essa tradição. A Junta de Freguesia ainda tentou passá-la para o domingo, mas já não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Portanto, fazem só o mercado de manhã normal e à tarde as pessoas vão à vida delas. Enquanto que antigamente não, antigamente era um dia de festa para a freguesia que era muito bom, era muito bom. Fora isso, tínhamos a festa da aldeia, onde as pessoas também, acabavam por reunir as suas famílias, os seus amigos, um dia diferente. E aqui o forte, portanto, é a viticultura e, como tal, as colheitas da vindima, que as pessoas cantavam aquelas canções e enfeitavam as dornas quando terminava a vindima, na última dorna. E também, eu ainda me lembro, já não vivi tanto isso, mas havia também muito os camisar do milho, é tirar a camisa, tirar a camisa. Antigamente as pessoas iam apanhar o milho às terras e traziam para as suas geiras, e depois as pessoas juntavam-se todas à tarde ou ao final do dia e escamisavam o milho. E portanto eram momentos muito engraçados, muito bonitos. Sim. Depois havia sempre pessoas que eram mais brincalhonas, mais divertidas, diziam uns disparates, toda a gente ria. Era saudável, era muito saudável. Entretanto, com o evoluir dos tempos, esse trabalho passou a ser feito nas terras, já lá fica os restos, ou então já vêm as máquinas e fazem todo o trabalho, e portanto foram tradições que se foram perdendo. Eu por acaso este verão vi aqui numa freguesia ao lado, julgo que era em Avelange, que fizeram um domingo à tarde, um grupo de folclore recriou essa tradição, e eu achei muito bonito, muito bonito. A batata, o milho, agora mais recentemente as pessoas dedicam-se também muito à produção dos grelos, essencialmente são os produtos, a batata, o milho, portanto o vinho é o forte, as pessoas há muita viticultura, e agora no inverno é mais a cultura dos grelos. Em termos assim de pratos aqui típicos da zona, o que é que me pode dizer? Assim, Se quer comer bem, é o leitão da bairrada. Aqui, vir à bairrada e não comer aqui o nosso leitão, não é vir à bairrada, é comer a Roma e não ver o Papa. Também acompanhada da cabidela. Há a chanfana, também a chanfana é um prato muito tradicional. Depois temos, sei lá, cozida à portuguesa, acho que é comum, não temos assim propriamente um prato que se diga assim, é comum só desta região, tirando o leitão da bairrada, acho que a chanfana ou cozida à portuguesa são assim os pratos que mais nos caracterizam. Por exemplo, grande parte das pessoas que cria os seus leitões, tira o melhor leitão, mata, assa e come o seu leitão, não estão a comprar. de coisas que
desapareceram na aldeia ou que coisas típicas, memórias que tenha? Eu acho que, por exemplo, os homens jogavam muito à malha, faziam muito os seus torneios de cartas. Hoje em dia isso não acontece porque as vidas são completamente diferentes, não é? Eu, por exemplo, eu recordo-me quando eu era menina, e por acaso esta semana foi muito engraçado porque veio-me muito à memória essa situação. Quando vinham estes dias muito chuvosos de inverno, o meu pai ia à lagoa apanhar enguias. E eu odiava enguias. Ele chegava à casa felicíssimo com as enguias e eu olhava para aquilo e metia-me um bocado de impressão. E, portanto, as pessoas, nós tínhamos aqui a lagoa e os homens iam apanhar enguias. E eu acho que, assim, hoje em dia nem há enguias, nem os homens vão apanhar enguias. Pronto. Acho que foi uma coisa que eu recordo com saudade, o quanto o meu pai gostava de ir apanhar enguias. E depois eles ficavam muito felizes, porque era chegar lá, metiam o cesto e apanhavam assim às dúzias. Lá está, o tempo foi evoluindo, a lagoa ficou ao abandono, houve as plantas invasoras que se apoderaram da lagoa e, como tal, deixou de haver essa produção. E às vezes eu falo com homens mais velhos aqui da aldeia, eles... Ir às enguias era qualquer coisa. E é só os homens? Sim, pelo menos a minha mãe nunca foi. Acho que era assim, se calhar mais de homem, era andar lá, se calhar pelo meio da água, não faço muito bem ideia, nunca vi como é que era, não. Só sei que o meu pai chegava à casa com as enguias. Fazíamos duas coisas, que eu acho que eram muito giras, mas hoje seria um escândalo. Nós adorávamos, por exemplo, à noite íamos às festas, romarias, aqui das aldeias vizinhas e tal, e era o ir roubar fruta aos vizinhos. Nós sabíamos onde havia as melhores cerejeiras, as melhores pereiras, os melhores pessegueiros, e às vezes nem era pela fruta, era pela borga, que era nós íamos todos juntos. E depois assim ficavam uns a tomar conta, iam outros à árvore, pronto, era muito engraçado. E tínhamos outra tradição, que era pelo São João irmos roubar carroças. Onde as pessoas tivessem carroças guardadas, nós íamos roubar-lhes as carroças e metíamos no Largo da Capela. E ao outro dia as pessoas levantavam-se e lá estavam as carroças e quem foi. Também fazíamos muito, que eu acho que era giríssimo, que era, antigamente as pessoas, era usual, criavam os seus animais e matavam o porco em casa. Matavam o porco, faziam os enchidos, e então nós íamos às festas. E quando vínhamos, havia a mãe deste ou daquele, o outro que tinha cozido pão, então íamos à casa de um buscar o pão, íamos para a casa do outro tirar o chouriço do fumeiro, e éramos felizes. Era, por exemplo, os nossos pais, quem tinha a adega e produzia vinho, por exemplo, a Jurupiga, a ver quem tinha a melhor Jurupiga, não, continua-se a produzir, não há estas tradições das pessoas se juntarem ao final da noite. Agora o que é que acontece? Vai-se a uma discoteca, vai-se a uma festa e as pessoas vêm, cada qual vai para a sua casa. Antigamente não, nós íamos em grupo e vinhamos em grupo. Se nós íamos 10 ou 12 para uma festa, nós vínhamos os 10 ou 12 da festa e a noite não acabava com a festa. Acabava em casa de alguém, a bebermos, a comermos, pronto, era muito saudável. Eu fiz a telescola em Vilarinho do Bairro. Não é este conceito do ciclo, em que vamos de autocarro, não. Eu fiz a telescola em Vilarinho do Bairro e nós tínhamos, a professora ligava à televisão, mas antes nós íamos para Vilarinho do Bairro de bicicleta e vinhamos de bicicleta e esperávamos uns pelos outros e éramos 7, 8, 10, 12, era uma trupe e portanto íamos todos de bicicleta, tínhamos as aulas, basicamente era a professora, uma televisão, e a professora explicava-nos as matérias que tinham passado na televisão e, portanto, eu fiz o 5º e o 6º ano na telescola, não foi no ciclo. E isto, quando eu hoje digo, eu fiz a telescola, dizem-me, não pode ser. Quando eu digo eu ia de bicicleta, não pode ser. Pode. Isto não foi sempre autocarros, não foi sempre assim, A telescola deve ter terminado para aí 1 ano, 2 depois de eu ter terminado o ciclo. Era a parte da tarde, o canal 2 era toda a tarde com uma televisão a preto e branco a passar as aulas. Via o português, o francês, os trabalhos manuais, e sim. E nós, portanto, nós não víamos em casa, não é? Íamos para Vilarinho. Havia 3 turmas, a B e a C, com o 5º e o 6º ano, e portanto, imagina, às 2 horas passava a aula de português.
Então, nós ouvíamos a aula e depois a professora explicava e fazíamos trabalhos relacionados com a aula de português. E foi assim o meu quinto e o sexto ano. E só íamos depois de almoço. Portanto, só começávamos, que era por volta da 1h30, almoçávamos, juntávamos-nos todos e aqui íamos para o Vilarinho do Bairro, bicicleta. Muitas vezes eu penso, os meus filhos são muito infelizes nesse aspecto. Porque nós metemos dentro do carro, nós deixamos na escolinha, apanhamos ao final do dia, eles não têm estas vivências que eu acho que são muito importantes. É diferente, pronto, foi diferente, mas acho que éramos mais livres. Porque Sim. hoje acabamos por ser prisioneiros de 4 paredes, porque ou estamos em casa fechados, ou estamos na escola fechados, vão buscar de carro, vão levar de carro, e nós éramos livres, não havia aquela coisa de minha mãe chegar a casa e não estava em casa. Não, eu tinha que estar em casa para jantar. O resto do dia, tínhamos escola, podíamos vir e parar em casa de um colega, não havia problema nenhum. Tínhamos que estar em casa àquela hora. Hoje não, a minha filha se chegar a casa ou se não me chega, estou logo a telefonar, onde é que tu estás, o que é que se passa, o que é que aconteceu? Nós éramos muito mais livres.